Começa agora mais um Adcast. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Camila Ribeiro e estou aqui mais uma vez com Luiz Evangelista. Oi Camila, oi pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez na missão de trazer conteúdos úteis e indispensáveis para quem faz parte do mercado financeiro, de tecnologia e também para empreendedores. E hoje o tema é para todo mundo mesmo. Independente do segmento de atuação, a gente vai falar sobre educação financeira. Boa, Luiz. E quando perguntam com que idade devemos ensinar sobre a utilização do dinheiro, a resposta certa seria o quanto antes, não é mesmo? Inclusive, já compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir sobre o tema e nos acompanhe também no LinkedIn e Instagram, @DicPagamentos. É exatamente isso, Camila. A gente acredita que esse conteúdo é fundamental para todo mundo, por isso abrimos essa conversa aqui no Adcast. Em 2020, a educação financeira passou a ser uma disciplina obrigatória no ensino infantil e também no fundamental. A pandemia atrapalhou um pouquinho essa implementação, mas a inclusão desse tema de educação financeira promete mudar um pouco o panorama de desconhecimento. Para falar sobre o tema, a gente recebe aqui Marcos Figueiredo. Ele é pai de 2 adolescentes e cofundador do Blue Buy BS2, ferramenta de educação financeira com gamificação para adolescentes, para que eles aprendam a lidar com o dinheiro na prática, tomando suas próprias decisões. O Marcos atuou por mais de 20 anos em grandes instituições financeiras, desenvolvendo produtos de crédito e investimentos para pessoas físicas. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês e levar esse assunto que eu acho que é de interesse da nação. Obrigado. Nós te agradecemos a sua presença, Marcos. Então vamos começar pela pergunta, acho que mais fácil para responder, na verdade, né? Mas o que é educação financeira? Legal, Camila. Aqui eu vou seguir as palavras da OCDE, né? A OCDE define que educação financeira é um processo pelo qual os cidadãos melhoram a sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros, né? Segundo a OCDE, tem 3 maneiras de a gente levar esse tipo de conhecimento, que pode ser através da formação, através da informação ou da orientação, né? E com isso, as pessoas desenvolvem habilidades e confiança para tomarem decisões mais conscientes e adotarem ações que melhoram o seu bem-estar e que refletem isso na sociedade de alguma maneira. Legal, Marcos. Conta pra gente como que nasceu a ferramenta, o Blue. Em que momento vocês sentiram essa necessidade de trazer essa funcionalidade, enfim, essa ferramenta para o mercado? Legal. Eu trabalhei por muitos anos em instituições financeiras, fazendo produtos tanto de crédito quanto de investimentos, né? E lá você sentia essa dificuldade que, por mais que você elabore um produto interessante, aquele produto muitas vezes era utilizado de forma inadequada, né? Então, quando eu saí da instituição financeira, eu procurei como é que eu fazia e resolvia esse problema. E aí eu encontrei uma iniciativa dentro do Banco BS2 de levar a educação financeira, mas não para adultos, mas para crianças, né? E aí eu caí num universo que eu confesso que eu desconhecia, mas que é extremamente empolgante, que é trabalhar com educação, né? Eu falo em instituições financeiras, trabalham muito com visão de curto prazo e buscando resultado imediato, né? E a educação é um universo diferente, né? Você faz ações de longo prazo que vão refletir de diversas maneiras, né? Então é um universo muito interessante. Muito bom. Você trabalhou, né, muitos anos criando produtos, né? Mas sem dúvida, acho que colocando dois seres no mundo, você viu também a necessidade de educar, né? Afinal, a partir de casa, o quanto antes, né, a gente puder começar a aprender. E aí vem a pergunta, por que a ferramenta vocês sugerem que seja a partir de 12 anos o uso? Sem dúvida nenhuma que você tendo filhos, você começa a se deparar com questões no dia a dia que antes você não imaginava, né? O 12 anos veio quando a gente fez pesquisa. Quando a gente foi elaborar o Blue, a gente começou a fazer pesquisa junto de escolas e tudo mais para entender um pouco da necessidade. Eu costumo dizer que nenhum pai acorda de manhã dizendo: hoje eu preciso educar financeiramente meu filho. Não. Essa dor eu acho que poucas pessoas têm. Mas todo pai de adolescente, ele acorda num belo dia e fala:
Putz, preciso dar dinheiro para o meu filho agora, enquanto eu tenho ido para a escola, porque ele vai fazer um trabalho e o pai abre a carteira e vê que não tem dinheiro. E aí como é que ele resolve aquele problema naquele instante, né? E daí os pais costumam pegar um cartão de crédito dele e emprestar para o filho. Eu falo que isso é o começo do fim, né? Então, aos 12 anos é porque o adolescente já começa a viver, experienciar essa questão de sair sozinho para realizar uma compra. Enquanto uma criança com menos de 10 anos, por exemplo, grande parte dos momentos ele está acompanhado dos pais que efetuam a compra para ele. Mas eu não sou preconceituoso com essa questão de idade. Eu acho que tem diversas situações que tem talvez crianças que têm uma necessidade que uma criança de 10 anos tem uma necessidade que de repente um garoto de 14 não tem, né? Principalmente com que você vê crianças em grandes metrópoles que os pais trabalham fora o dia inteiro e daí eles vão ter algum momento que pegar um transporte, fazer alguma necessidade, eles têm essa autonomia e essa necessidade de começar a usar instrumento financeiro, que eu acho que aí que é o momento mais oportuno para a gente levar a educação, né? Por isso, então, dos 12, né? Ali é um momento quando começa a estar sozinho, vai ao shopping com os amigos, a questão da escola, né? Onde começa a ter, acho que, um discernimento do que está fazendo, né? Não é só na levada, né? E eles têm outra questão também. Eu falo que eu estou explorando esse mundo de educação e é muito interessante. E eu fui ler que existem também para os novos, né, as crianças mais novas, antes da adolescência, elas precisam ter o contato com o objeto concreto. Elas ainda não têm a capacidade de trabalhar com o abstrato, né? Enquanto que um jovem, já um adolescente, já começa a trabalhar com as questões abstratas, né? Então, imaginar que você tem um aplicativo de educação financeira, a criança vai ter, mais nova, vai ter mais dificuldade de entender essas questões de valores e tudo mais, né? Tem uma experiência que você coloca com a criança uma nota de R$100 e 10 notas de R$1. O que ela vai escolher, né? Volume, né? Então, essas questões são muito interessantes que a gente precisa ficar atento para não errar. E como que vocês veem a entrada da educação financeira como disciplina no ensino fundamental, no ensino médio aí? Vocês já tiveram acesso a esses materiais para entender como que está sendo abordado essas questões de educação financeira nas escolas, tanto públicas ou particulares? Sem dúvida. A gente olhou bastante material que foi uma orientação, a própria estratégia de aplicação da educação financeira no Brasil. É uma fonte muito interessante de conhecimento, né? Mas eu acho assim, acho que a educação nas escolas, eu vou pegar o Richard Thaler, que eu acho que no final de 2020, um evento patrocinado pela Ambima, que um querido amigo Aquiles Mosca, um grande conhecedor de finanças comportamentais, estava entrevistando ele e ele fez exatamente essa pergunta para o Richard Thaler. Ele fala, o que você achou da educação financeira nas escolas? E o Richard Thaler devolveu para ele dizendo assim, o que você lembra de química? Né? Dizendo então, por mais que você tenha esses conteúdos, que eu acho que é extremamente importante você levar esse assunto para discussão dentro da escola, né? Esse conteúdo, mas a prática, ela é fundamental, né? E em cima deste conceito, a gente desenvolveu o Blue, porque a gente acredita de colocar a educação financeira na prática, né? Então, o Learn by Doing é uma metodologia que nós incorporamos no Blue. E eu acho que é muito interessante. A minha pergunta é a seguinte, normalmente, você não vai aprender a andar de bicicleta lendo o manual. Você tem que aprender a andar de bicicleta em cima de uma bicicleta, né? Eu aprendi a andar de bicicleta, o meu pai, nas melhores das intenções, me deu uma bicicleta com rodinhas. E ele me deu a bicicleta com segurança, tudo mais. E eu aprendi a pedalar. As bicicletas hoje em dia, se você olhar as mais modernas para crianças, elas não têm pedal. Elas têm banco baixo para a criança botar os pés no chão e aprender a principal habilidade de uma bicicleta, que é o equilíbrio. Então esse negócio da conteúdo e prática, você tem que trabalhar as duas formas, né? Então, ter o conteúdo de educação financeira nas escolas, eu acho que é
primordial. Mas você também levar isso além para o dia a dia, é isso que vai criar nas crianças as habilidades que eles precisarão desenvolver e aplicar no futuro. Legal. Fala um pouquinho para mim sobre o desafio que é também para os pais. Eu queria que você falasse da tua experiência, né, com o aplicativo, porque a gente tem a ferramenta para as crianças aprenderem, mas e os pais? Eles são engajados nessa causa? Eles instruem os filhos? Eles estão ali acompanhando? Legal, Luiz. Assim, esse é um problemaço, né? Porque receber educação financeira antes, na infância ou durante a sua vida, dificulta muito, porque passa a ser um tabu, né? Eu acho que hoje as famílias discutem com mais tranquilidade as questões de gênero e tudo mais do que as questões financeiras, porque passam a ser um tabu. Muitas vezes o pai desconhece e não consegue falar do tema com o filho, né? Então é um problema. Mas é isso que a gente tenta resolver, né? Você não precisa saber de educação financeira para dar ao seu filho a oportunidade dele aprender. Então, criar um aplicativo que você consegue colocar um conteúdo que, ao mesmo tempo, atende a criança e os pais para que essa conversa seja uma conversa franca e que flua, de certa maneira, dentro de um ambiente confortável, né? Eu acho que é muito interessante e é importante. Eu tive outro dia um pai dizendo para mim assim, pô, o aplicativo é bacana, mas por que não tem conteúdo para pais aqui, ensinar a educar? Nós, quando a gente desenvolveu o aplicativo, a gente pensou muito como é que a gente destinaria o aplicativo. Vai ser um aplicativo que a gente vai falar direto com o jovem, a gente vai falar com os pais. A gente buscou os pais porque, no final das contas, né, a grana vem por eles. Eles são os decision makers, né, aqui do negócio. Então, e a gente colocou o blog, nosso conteúdo de educação financeira está muito voltado para os pais. E dizendo exatamente, tentando romper essa barreira, dessa dificuldade de eu não dominar o assunto e como é que eu preparo meu filho. Então, a gente colocou muito conteúdo para orientar os pais como é que eles podem educar, ou pelo menos permitir que os filhos aprendam, né? Não criar nenhum tipo de barreira. É dar a ferramenta, literalmente, né? Muito bom. O que eu, lógico, andei pesquisando, né? O Blue trabalha com 5 competências: ganhar, planejar, reservar, consumir e doar. Explica pra gente como funciona isso dentro da gamificação. Legal. A gente aqui, quando pensou no ciclo do dinheiro, como é que o dinheiro roda, como é que essa roda funciona, a gente encontrou essas 5 competências. Essas 5 competências, assim, a competência de ganhar, né? O que a gente espera na competência de ganhar é valorizar o esforço, né? Dizer para a criança que o dinheiro não cai do céu, que tudo vai depender muito do desenvolvimento dela mesma, do autodesenvolvimento, né? O que você quer ser no futuro? Como é que você está desenvolvendo essas habilidades? Seja você ser um jogador de futebol, seja você ser um youtuber, de alguma maneira você vai ter que se preparar, né? Você vai ter que entrar na quadra, treinar quantas horas, ou para se desenvolver para realizar aquela atividade, né? Então, esse é o tema do ganhar, né? Que tem muito a ver com o empreendedorismo. Nesse mundo que a gente vive aí de tantas incertezas, você criar uma pessoa, independente onde ela esteja, que ela seja empreendedora, né? O tema do planejar tá ligado à questão dos objetivos. As crianças são tudo para agora, eu quero tudo agora, né? Então, criar esse tema de quais são os seus objetivos, quais são as ações que você vai fazer para alcançar esses objetivos, são temas que a gente trabalha dentro dessa questão, dessa competência de planejar. Depois vem o separar, né? Então, você recebeu a grana, você planejou como é que você vai usá-la, né? E depois vem, tá bom, antes de você consumir, que é o que todo mundo faz, né? Você tem que reservar. Paga-se em primeiro do que pagar todos os outros, né? Fazer o dinheiro pensar um pouco no futuro, trabalhar por você, né? E é o grande lance de conquistar os seus desejos, né? A gente é uma sociedade muito consumista, é tudo para agora, e o tema do reservar é muito importante, né? A gente já tem uma questão previdenciária no Brasil que parece que se torna
cada vez mais insustentável. Então, quem acha... Minha avó tinha uma aposentadoria boa, minha mãe já teve mais ou menos, a minha vai ser um lixo. Então, ou eu me preparo para me sustentar, ou então acontece que é o de pior, né? A minha sustentação vai ser dada pelos meus filhos. Por isso da criação do aplicativo, entendi agora. Né, então... Porque agora, né, eles vão te ajudar a se manter. Agora que filhos reservar. Espero que eles estejam ouvindo isso e já comecem a trabalhar para isso, porque eu vou querer me aposentar bem. E daí vem o tema do consumir, né? E o consumir tem muito a ver com o impulso, né? Nós somos impulsivos, né? Então, controlar impulsos, fazer consumo de forma consciente, né? Sabendo qual é o reflexo que aquele nosso consumo tem na natureza, na sociedade, né? Ter essa conscientização importante, que são os 5 R's, né? Do recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, esses temas são importantes, né? Diferenciando as questões de necessidades e desejos, né? Tudo eu falo, meu filho fala para mim, pai, eu preciso daquele tênis bacana, que eu falei, não, isso é um desejo, que você precisa, você já tem, cara. Entendeu? Esse lançamento, esse tênis moderno é um desejo, né? E por último, depois que você já satisfez todas essas suas necessidades, que tal você doar, né? Você contribuir ou retribuir para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade, né? Tem muito essa questão de engajar em causas sociais, né? Que vão, de alguma maneira, reduzir um pouco dessas diferenças que a gente tem aqui no Brasil, que são gritantes, né? Então, a gente acha que essa é uma forma da gente ajudar as crianças a construírem um mundo mais justo e tudo mais. Então, essas são as 5 competências que a gente busca desenvolver. Bacana. Esse doar me chamou bastante atenção. O aplicativo, ele fala sobre o tema ou ele também já dá dicas? Por exemplo, olha, você, né, salvou, consumiu, tal, fala assim, dá dicas de instituições, dá dicas de como doar, fala sobre, né, dar o dinheiro. Como que funciona isso? Ainda não temos nenhuma transação financeira que envolva doar. Então, são conceitos. Então, a gente chega nessa época agora de Dia das Crianças, né? Então, o garoto já cresceu, tem algum brinquedo que está lá parado em casa. A gente fala, puxa, está chegando o Dia das Crianças, por que você não dá a oportunidade desse brinquedo ser melhor utilizado, fazer a alegria também de uma outra criança, né? Já que fez a sua, retribuir isso, roupas, tem todo acho esse contexto que a gente utiliza, né? É um momento que a gente passa também, que a gente passou de pandemia, que todas as pessoas ficaram reclusas em casa. Às vezes você podia doar atenção. Os avós que não podiam ver o neto, de repente receber uma ligação do neto, né? Oi, vô, como é que você tá? Pô, tenho certeza que faria o dia de qualquer avô receber uma ligação. Então tem muitas formas de você retribuir e não são necessariamente financeiras. Legal. Agora, exemplifica pra gente, né? Já que a gente não tem acesso, né? Porque a gente não está nessa faixa etária. Toda essa gamificação, ele tem lá como um joguinho mesmo de um app, ou é sempre que chega o dinheiro, ou a cada gasto? Como que funciona? Tem os dois? Como que é a dinâmica? Muito interessante sua pergunta. A pergunta é assim, é uma gamificação, né? Então, quando o adolescente acessa o aplicativo, ele tem acesso a esses conteúdos, né? Essas dinâmicas, e aí funcionam de que forma? São 3 formas que a gente tem desses conteúdos. Ele vai escolher o desafio que ele vai realizar. A gente sempre fala para ele três coisas. O que isso vai ajudar, como você vai utilizar isso no dia a dia e o que você tem que fazer. E daí ele pode entrar em 3 formas. Um quiz. A gente faz uma pergunta muito contextualizada no dia a dia dos adolescentes. Então, a gente vai falar de um jogo que lançou, como é que ele vai comprar, o artista preferido dele, que fez um lançamento. Então, situações que as crianças lidam no dia a dia, a gente coloca eles dentro do contexto. Se ele responder a pergunta, ele ganha lá uma medalha de que ele conquistou aquela habilidade, e ele vai juntando medalhas e vai passando de nível. Então tem essa gamificação. Mas também tem desafios que são desafios que eu chamo financeiros, transacionais. Então ele, por exemplo, ele não recebe mesada do pai dele, né? A mesada é sim o principal instrumento de educação financeira.
Nenhum aplicativo vai resolver aqui a vida se o pai não der mesada, porque a mesada é uma forma dele aprender a lidar com o orçamento, né? A escassez ensina mais do que a abundância, né? Então, dar mesada é uma forma da criança saber que, olha, a mesada não é que eu te estou dando uma grana. A mesada é uma extensão do orçamento da família que é destinada para aquele jovem que ele precisa, com o tempo, aprender a lidar com aquele orçamento. Então, a grana acabou, bichão, vai ter que esperar a próxima semana, o próximo mês, para você fazer o seu consumo. Isso vai desenvolvendo na criança. Mas voltando aqui o tema da como é que a gamificação funciona, se o jovem não recebe, por exemplo, mesada dos pais, aparece um desafio lá para ele, né, que ele vai ter que combinar com o pai dele uma mesada. E se o pai dele pagar uma mesada para ele, plim, ele ganhou mais uma medalha, então ele tem essa gamificação. E tem outras transações, como por exemplo, puxa, você não tem nenhuma reserva, que tal você criar uma reserva? Ao criar uma reserva tem, ao colocar dinheiro numa reserva também tem a gamificação, e ao concluir, né, alcançar aquela reserva que ele se propôs a fazer, também tem. Então tem essas transações financeiras que também dão a conclusão do desafio para ele, né? Muito bom. E com o aplicativo ainda, né, você está ali incentivando o uso de um jogo, é uma gamificação, o uso de um aplicativo. Vocês conseguem abordar outros temas, como a segurança nas redes, se ainda não fazem, se pretendem fazer? Como que funciona esse conteúdo extra? Porque, afinal, você tem a condição ali na palma da mão mesmo de fazê-lo ter contato com conteúdos interessantes, né, importantes. Sem dúvida. A gente tem preocupação mais por isso, porque imagina você dar um instrumento financeiro para uma criança, né? E aí você pega essas crianças que vivem nesse mundo online, que, convenhamos, é muito mais radical do que as ruas antigamente, porque hoje em dia o que essas crianças são impulsionadas a fazer compras, né? A gente inseriu esses jovens no mundo de consumo muito cedo, né? E as marcas, todas as outras coisas estão usando eles de alguma maneira, né? Que são pessoas mais vulneráveis para uma série de ações, tanto de ações de segurança. Então eles são, e a gente brinca um pouco isso na gamificação, tem desafios. Se alguém te ligar e perguntar qual é a sua senha, quais são os números do seu cartão, o que você vai fazer? Então a gente trabalha com essas questões de segurança, sim, e trabalha também com as questões que eu falo assim, dessa questão de marketing digital que coloca para as crianças, olha, você tem agora uma promoção com 80% de desconto, só que você tem que comprar agora, porque a promoção vai acabar. É um impulsivo total. Ninguém adota uma decisão racional sendo bombardeada disso, muito menos uma criança. Então, esses são também desafios que a gente coloca dentro da gamificação, a reflexão. Será que eu preciso disso, né? Finanças comportamentais é o pano de fundo que está no aplicativo, né? Eu penso muito comentei aqui do Richard Thaler, né? Que foi o prêmio Nobel, né? E ele fala que eu sou economista, então ele fala que os economistas acham que os humanos são os éconos, né? Pessoas que sempre tomam decisões assertivas, né? E não são. A grande maioria das nossas decisões são emotivas e não racionais, né? Então, esse negócio, como é que as crianças trabalham com isso? Por isso que tem que trabalhar com educação financeira desde cedo. Porque eles estão sendo, de alguma forma, bombardeados com essas campanhas, né? E existem tantas campanhas para vender, a gente tem que fazer ações também para criar essa consciência nas crianças que também tem que poupar, não é só consumir, né? Então, a gente vai educá-las também para elas ficarem mais espertas com relação a essas campanhas. Legal, Marcos. Bom, pra gente, antes da gente passar para o encerramento aqui, eu queria te fazer uma pergunta final. O santo de casa tá fazendo milagre? As crianças, como que estão em casa? Estão usando o aplicativo? Você notou alguma diferença no comportamento deles, enfim, no dia a dia com o dinheiro? Luiz, sua pergunta é excelente, porque se tem uma coisa que é desafiadora nessa vida é criar filhos, né? E criar filhos é sempre diferente. Eu tenho 2 meninos, né? Mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, são indivíduos completamente diferentes. Eu acho que se eu não tivesse o aplicativo, a vida seria muito mais difícil, sinceramente. Primeiro porque dar mesada e ver o comportamento deles, né? Eu, por exemplo, comecei a tentar incentivar a poupança.
Então, dentro dela, criava a sua reserva. Falei para ele, olha, eu criei uma reserva aqui e vou fazer um combinado com vocês. Para cada R$1 que vocês depositarem na reserva, no final do mês eu vou depositar mais R$1. Pô, filho mais velho, 2 segundos. Pegou isso, quase que 100% da mesada ia para reserva. Bom, dobrou, né? E aí eu cheguei no final e falei, ó, bonitão, não dá mais, cara. Sua mesada tá muito alta. A gente vai ter que recombinar isso daqui. E o mais novo, não. Dane-se, R$1 que você tá me dando para cada R$1 é 100% de juros no mês. Não pegou efeito. Educação, eu aprendo que é o seguinte, educação não é instantânea. Aqui é quase que malhar ferro frio. Vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo, ter um instrumento, uma ferramenta para ter essa conversa, né, eu acho que é muito importante. Vai demorar. Um eu vi que já está indo, o outro não pegou ainda. Mas tenho certeza que as conversas que acontecem ao longo do tempo vão construindo aquele mindset que ele vai um dia adotar. O que eu sei é que outros pais que eu converso, que adotam outras ferramentas, outras soluções, e eu sempre alerto, eu acho que ainda falta um nível de conscientização dos pais com relação aos instrumentos que eles usam, que eles precisam notar, porque muitas vezes os instrumentos que eles utilizados, eles resolvem o problema do pai, que é aquele tema que eu falei aqui no começo, né? A dor do pai é como é que eu dou dinheiro do meu filho instantaneamente, né? E o cartão de crédito adicional, né, é a grande solução utilizada, mas não gera nenhum tipo de consciência. Você dá um cartão para o seu filho, você não se preocupa, porque tem um limite disponível lá, ele vai usar, vai bater no limite, você vai ter uma conversa dura no dia que ele comprou lá R$500 em skin no Fortnite, né? Que acontece, né? Essa conversa é pós, né? Porque ele não teve limite, o limite foi o limite do cartão de crédito. Então, a conscientização dos pais que existem hoje em dia, começam a surgir soluções ou ferramentas que vão ajudar ele a educar melhor o filho, para dizer, bonitão, você tem um dinheiro aqui que acabou. Eu falo para uma amiga minha que adotou para o filho dela, no primeiro dia que o filho usou o aplicativo, ela usava cartão de crédito. Ela deu lá uma mesada de R$150 para o filho. E o filho foi com os amigos num restaurante. Foi no restaurante japonês. Gastou R$120. Diz que ele encontrou a mãe com o olho assim, tamanho da Mônica, falando, mãe, dancei, porque eu gastei quase toda a minha mesada no restaurante. E ela falou, puxa vida, Marcos, esse tipo de ensinamento foi ótimo, porque no cartão de crédito ele nunca saberia, não sabe, não percebe que, putz, não é só apertar 4 números e que é plim, aquela compra acontece. Não, cara, o recurso é escasso, uma hora vai acabar. Então, essas ferramentas eu acho que elas estão surgindo e elas vão ajudar muito. Não só as iniciativas nas escolas de fazer o debate do assunto, mas todas essas outras iniciativas que estão surgindo, soluções voltadas para adolescente. Eu falo, pô, se um adulto já tem dificuldade de lidar com cartão de crédito, quiçá uma criança, né? Então tem instrumentos hoje que surgem voltados para as crianças. E é importante conscientizar os pais que utilize a ferramenta certa, porque, como eu disse, é uma ferramenta. A solução vai estar na família. Como é que a família vai tratar do tema, né? Não adianta eu ter um aplicativo ali e se os pais consomem insanamente, não tem limite, não tem orçamento. O tal do exemplo, né? O exemplo é tudo, né? Beleza, é isso aí. Bom, a gente chegou ao nosso tempo aqui, Marcos, mas eu queria agradecer imensamente a tua participação. Pedir para o pessoal que está ouvindo a gente, compartilhe o conteúdo, porque a gente tem um desafio muito grande de educação financeira. E quanto mais pessoas, entre adultos e crianças, que estiverem nessa jornada com a gente, vai ser melhor, mais rápido para todo mundo. Então, queria te agradecer de novo, muito obrigado, sinta-se à vontade para a gente falar aqui da evolução da educação financeira, de como que está sendo essa jornada para vocês. As portas estão abertas. Legal, Luiz, muito obrigado. Obrigado, Camila. Acho que é uma oportunidade imensa estar aqui, falar de um tema tão importante. E estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem, pode me chamar que eu venho.
Perfeito, obrigada, Marcos. Quando estiver fazendo um teste para jovens como a gente, pode chamar, a gente pode te ajudar. Muito obrigada mesmo. E é isso aí. Gostaria até de deixar, né, para quem está nos ouvindo, é bluebybs2.com.br, certo? Exatamente. Bacana. Procurem, sem dúvida, é uma ferramenta bem legal e está disponível para todo mundo. É muito fácil acesso. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.